Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área em vídeo extraordinário aí. Não estava planejando fazer esse vídeo hoje, até por causa de um motivo que eu vou falar no final desse vídeo, então fiquem ligados aí porque é uma notícia interessante que eu vou dar no final desse vídeo. Mas, diante dos últimos acontecimentos, né, tive que separar um tempinho para falar aqui com vocês, né? Tô falando claramente dessa proposta do Leandro Castan aí de ir para o Corinthians. Desdenhei no vídeo que eu lancei ontem, no balanço dos zagueiros, da proposta, né? Falei que era coisa da intriga da oposição, esquema de jornal para vender, e na verdade existe realmente um interesse verdadeiro do Corinthians no Leandro Castan. Antes de começar a comentar esse assunto, só vou pontuar duas coisas aqui, né? Primeiro, como é sofrida a vida de torcedor vascaíno, como que a gente sofre, porque a gente nem passou uma semana da nossa luta contra o rebaixamento, né? Domingo a gente estava lá penando, suando ainda, temeroso das possibilidades do Vasco ser rebaixado. E aí, não passa nem uma semana, a gente conseguiu escapar do rebaixamento no domingo, ficamos todos aliviados, começamos a semana imaginando como poderia ser o time para 2019, os contratos que o Max Lopes ajudaria o Vasco a fazer, a ser Vasco para o ano que vem, e nem terminou a semana, a gente não tem nenhuma negociação andando aí, e o que a gente tem aí de mais concreto em relação ao futuro do Vasco é a saída do Leandro Castan para o Corinthians. Então, realmente, o torcedor vascaíno não consegue ter nem uma semana tranquila para relaxar, é sofrimento atrás de sofrimento. Fora isso, é sofrida também a vida de youtuber do Vascão, porque nosso clube, a gente de marasmo não morre, né? É sempre uma notícia atropelando a outra, e eu aqui nesses... quase estão entrando agora no 5º ano do canal, né? Já sei que, pô, faz um vídeo sobre o Vasco, tem que lançar o quanto antes, porque a chance desse vídeo ser atropelado por novas notícias é muito grande. Apesar disso, volta e meia, eu acabo tentando de novo e quebro a cara de novo. Foi o caso nesse vídeo aí do balanço dos zagueiros, que eu sabia que não ia conseguir fazer no sábado. Eu queria lançar o vídeo no sábado, né? Tô tentando voltar aquele esquema de lançar vídeo todos os dias. Eu falei, cara, vou gravar na sexta-feira mesmo. Gravo aqui o dos laterais, gravo junto dos zagueiros e subo dos zagueiros só amanhã, não vai ter problema. É um balanço sobre a zaga do Vasco em 2018, afinal de contas, né? E aí, foi terminar o vídeo, terminei de editar, exportei, já estava subindo pro YouTube, veio a notícia da declaração do Castan, né? Dizendo que ele foi fazer um jogo beneficente lá na despedida do Sheik, né? Lá na Arena Corinthians. E aí falou assim, eu já tomei minha decisão, não quero dizer em respeito ao Vasco, mas todo mundo sabe, eles sabem da admiração, do meu relacionamento com o Corinthians. Quer dizer, escreveu com todas as letras, eu vou pro Corinthians. A partir daquele momento, eu falei, putz, acabei de falar que era só as notícias que estavam saindo, era só para vender jornal, e agora não, essa declaração torna realmente concreta esse interesse do Corinthians no Leandro Castan, né? Enfim, tinha acabado de fazer o vídeo que nem eu falei, é um balanço sobre o ano de 2018, então acho que ele não ficou, como é que se fala, desatualizado, né? Só teve esse lance do Castan que eu não levei em consideração. Então, o que deu para fazer foi fazer um anúncio antes do vídeo, né? Avisar lá que eu ia voltar no assunto. E estamos aqui para falar de Leandro Castan indo para o Corinthians. O que eu acho dessa saída do Leandro Castan para o Corinthians? Terrível. Terrível para o Vasco, e não só no âmbito esportivo. No âmbito esportivo, o técnico com certeza vai ser... O Vasco já começa com um desfalque muito grande, porque o Leandro Castan ele tem uma qualidade técnica inegável. A chegada dele na zaga do Vasco subiu a qualidade da nossa zaga, isso é inquestionável. Mas fora isso, o que mais me incomoda, na verdade, é que existem prejuízos em outras áreas também, né? Acho que tem um prejuízo da imagem do Vasco, que as pessoas ficam falando no comentário aí, nos comentários, muitas vezes que eu sou pessimista, não sei o que lá.
Cara, eu vejo, diante dessas situações, o quanto que eu sou pessimista, o quanto que eu sou, na verdade, otimista, né? Eu tenho o Vasco em mais alta conta do que ele realmente tem, sabe? Porque, ah, se você for ver, eu acho que a gente que é vascaíno aqui acaba tendo até uma percepção do Vasco maior do que ele é, sabe? Hoje, no cenário nacional. Porque a imagem que os outros torcedores e os outros clubes têm do Vasco é que o Vasco virou um timezinho médio. Né? Na melhor das hipóteses, um time médio, porque do qual eles não veem nenhum problema de chegar e o jogador se destaca, vamos lá e vamos tirar deles. Sabe? Sabe essa postura que a gente tem com o Paraná, com o Goiás? Ah, apareceu um cara bom lá no Paraná, vamos pegar ele lá. É como os outros clubes estão vendo o Vasco agora. Isso a gente vê, essa queda da imagem do Vasco é notória, né? Quando eu cresci, os adversários tinham medo de ir para São Januário. São Januário era um caldeirão, os times viviam todos retrancados, para o empate era um bom resultado. Hoje em dia, o que a gente vê pode ser o Madureira. Os caras entram no São Januário, vão para cima do Vasco. Perdeu-se esse respeito pelo Vasco, né? E situações como essa do Castan só vão denegrindo e reforçando essa imagem de que o Vasco não é mais um time grande. Os torcedores dos outros clubes, se forem um pouco mais interessados no futebol e estudarem a história do futebol brasileiro, vão saber da importância do Vasco, da grandeza do Vasco na história do futebol brasileiro. Mas você pega um torcedor mais desatento, né, mais desinteressado e que, sei lá, um torcedor de 20 e poucos anos que começou a acompanhar futebol melhor há uns 4, 5 anos, que imagem que ele tem do Vasco? O Vasco como um timezinho médio, time mediano para baixo, né? E essa imagem vai prejudicando o Vasco, né? Vai prejudicando muito o Vasco. Fora o fato de que para a autoestima do torcedor vascaíno é muito ruim também, né? A gente vê essas coisas acontecendo, o jogador vem pro Vasco, se destaca, 6 meses depois está saindo para ir para o Corinthians, para ir para São Paulo. A gente já viveu isso ano passado com o Anderson Martins e agora esse ano vai viver de novo com o Leandro Castan. É muito ruim, né? O Vasco ter virado esse trampolim para jogador. Os caras vêm do exterior, fica 6 meses aqui, se destaca. Qualquer clubezinho chama a atenção da mídia, qualquer clube outro vem do próprio Brasil, tira os caras do Vasco. Isso é terrível para a autoestima do vascaíno e para a imagem do Vasco no cenário nacional. Então, assim, lamentável que isso aconteça. Fala-se, né, que o Vasco teria um acordo verbal com o Leandro Castan para liberar ele de graça. E aí é pior ainda, né? O Vasco traz o jogador e perde de graça o jogador. Com o Anderson Martins já foi assim ano passado, né? Saiu de graça porque o Vasco não vinha pagando os seus salários. O Nenê saiu também em troca do São Paulo pagar os salários atrasados para ele. O Wagner saiu no meio do ano por causa de salário atrasado, que não pagou direito de imagem, sei lá. Então, assim, dá para ver que o problema, a gente pode, nessa hora, é normal o torcedor ficar com bronca do jogador, que o jogador foi vacilão de ter feito isso com o Vasco. Mas, assim, pode ser, não estou querendo aqui livrar a barra de nenhum jogador, não. Mas tem um problema antes disso, tem um problema estrutural dentro do Vasco, que está permitindo que os jogadores façam isso e que tem que ser resolvido urgentemente. Urgentemente. Eu até imagino que muitos possam defender o Campelo no sentido de falar assim, cara, o Vasco estava numa situação muito complicada no ano passado, né? Correndo o risco real de ser rebaixado. A gente chegou, fugiu do rebaixamento na última rodada, com um pontinho a mais, né, do que podia, porque se não tivesse conseguido o empate lá, conseguisse o ponto contra o Ceará, teria sido rebaixado, uma posição acima da degola. Então, ter trazido o Leandro Castan, mesmo que para jogar só 6 meses e de graça, salvou o Vasco de uma tragédia maior e de um baque maior para sua imagem, que seria o rebaixamento, né, o 4º rebaixamento do clube. Isso é verdade. Por esse ponto de vista, é verdade. Assim como no ano passado,
ter trazido o Anderson Martins para ele ficar só 6 meses, né, e saído de graça no final, mal ou bem ajudou o Vasco a chegar na vaga na Libertadores. O Anderson Martins foi fundamental para isso também. Agora, isso é uma postura que a gente quer manter para o futuro? Vai chegar no segundo semestre agora de 2019, a gente vai novamente contratar um jogador bom só para levar a gente do rebaixamento e no final do ano a gente perde ele de graça e volta para a estaca zero? Desse jeito a gente vai ficar derrapando e nunca vai sair do lugar, né? Nunca vai voltar ao posto, ao status que a gente quer ver o Vasco, ao status que o Vasco merece. Então, tem que agora, nesse momento do campeonato, fazer um planejamento para, primeiro, não precisar contratar um cara no desespero no meio do ano, aceitando todas as exigências que ele der, né? Para, no futuro, se ele quiser sair, no mínimo, pedir um dinheiro alto aí e conseguir ganhar uma grana em cima. Parece que é o que vai acontecer, vamos ficar torcendo para isso acontecer, pelo menos agora, porque, repito, a discussão que teve ali, a primeira informação que saiu foi a de que o Vasco teria um acordo verbal com o Leandro Castan para, em caso de uma proposta interessante para o jogador agora no final do ano, o Vasco liberar sem custos. Né? Falando que foi um acordo verbal, até a galera mais maldosa no Twitter comentou assim, pô, acordo verbal com o Campelo, esse vai ser o primeiro que ele manteria, que ele cumpriria, né? E se houve realmente esse acordo verbal, parece que o Campelo novamente não vai cumprir, porque depois dessa notícia original na sexta-feira, né, e no começo do sábado, saiu aí, o Campelo declarou o seguinte, o Leandro Castan tem contrato com o Vasco até 2019 e se quiser sair antes tem que pagar a multa lá de, sei lá, 22 milhões de reais, né? E o próprio Castan, depois de falar muita besteira aí, terminou o dia falando que, estão falando muita coisa, ninguém sabe, o que importa é que meu contrato com o Vasco vai até o final de 2019. Então, fica-se essa discussão, né, do que vai acontecer. Vai ter um encontro entre o pai do Castan e a diretoria do Vasco na segunda-feira, que é quando deve ser definida alguma coisa. Muitos dizem que o Castan vai buscar a rescisão amigável mesmo, que não vai querer, né, tentar sem fazer o Corinthians pagar nada, até porque o Corinthians desculpa, tá numa situação financeira complicada, não tá podendo gastar dinheiro. E que o Vasco vai falar, não, tem que pagar. Alguma grana vai ter que pagar. Nem que seja através de jogadores. Estão falando de trazer o Marlon lá e mais um, né? Clayton. Eu não gosto dessa ideia de trocar um jogador bom por 2 jogadores, que vão ser piores, fatalmente piores, né? Não me agrada. O Vasco já tá cheio de jogador coadjuvante. Jogador para ser coadjuvante no grupo, o Vasco já tá cheio, não precisa trazer mais 2. A gente tem que trazer jogadores realmente craques, né? Referências nos seus setores para fazer o Vasco subir de nível. Então, essa proposta de trocar o Leandro Castan por 2 jogadores medianos não me agrada nem um pouco. Acho que não é interessante para o Vasco. Vai trocar, eu já até brinquei, cara, troca então pelo Matheus Vital. Traz o Matheus Vital de volta, sabe? A gente vai tomar um prejuízo aí, mas pelo menos conserta um erro histórico feito pela diretoria passada, ou então, na melhor das hipóteses, aceita o dinheiro, porque a gente tá querendo dinheiro também, cara, paga a multa aí. Se não for 22, que é a multa total, paga uns 15 que seja, mas, pô, um dinheiro pro Vasco tem que dar, isso é o mínimo, né? Eu acho que o Vasco não vai ficar com o Leandro Castan, né? Eu, no vídeo que eu lancei ontem lá, estava confiante de que o Castan ficaria. Agora já estou um pouco mais desmotivado, porque o jogador mostrou claramente interesse em ir para o Corinthians. Parece que a diretoria do Vasco também já está meio que aceitando, né? Vai até propor ali uma renovação de contrato e tal, mas parece que já está meio que aceitando, né? Que vai perder o jogador, tanto que está até pensando em possibilidades aí de ser ressarcida. E vamos ver como é que vai ficar. Amanhã a gente vai ter talvez uma confirmação aí dessa história. Menos mal que o Vasco, pelo que saíram essas notícias, está pagando o Leandro Castan em dia, tem um contrato com multa rescisória e
e está disposto a exigir, né? Esse contrato não vai tentar fazer ali a liberar de graça porque tem um acordo verbal. Espero que realmente isso se confirme. É o mínimo que a gente tem que fazer para voltar a recuperar essa imagem de grande clube. Não sair distribuindo jogador de graça para os outros, né? Reforçando o adversário de graça. Isso é uma coisa que o Vasco tem que tentar evitar fazer daqui para frente, de todos os jeitos, né? Se a gente ainda vai continuar perdendo o jogador, não vai ter jeito, porque o jogador quer sair, porque o outro vem, né? Até uma coisa que tem que falar também, que o Euriquinho levantou no seu Twitter, ele tá cheio de razão, Corinthians está praticando aí, é um crime, né? É um crime dentro das leis do futebol, porque tá assediando o jogador de outro clube antes do período permitido. O Vasco o Leandro Castanho tem contato com o Vasco até o final de 2019, então, teoricamente, o Corinthians só poderia entrar em contato com o jogador para tentar negociar 6 meses antes, no meio do ano que vem. Antes disso, se ele quisesse contar com o Leandro Castanho, ele tinha que procurar o Vasco, não o jogador. E o Vasco falou que até agora não foi procurado pelo Corinthians. Então, já tem aí também um crime por parte do Corinthians que vai ficar como? Vai acontecer o quê? O Vasco vai denunciar o Corinthians na FIFA? Não vai, né? Então, é complicado. Mais um componente complicado em toda essa situação. Enfim, vamos ver como é que a coisa vai evoluir aí, né? E no caso o Leandro Castan saia realmente, o adendo que eu faço para o balanço dos zagueiros do Vasco que eu fiz ontem é que aí o Vasco vai precisar trazer um outro zagueiro de qualidade, né? Acho que é importante ter um zagueiro mais experiente e mais técnico e claramente, indiscutivelmente bom ali na zaga do Vasco para garantir uma defesa sólida em 2019. Beleza, galera? Um aviso que eu queria dar para vocês, o motivo pelo qual eu não faria vídeo hoje é porque eu tive a honra de ser convidado aí para participar da Voz do Vascaíno hoje, um programa, vocês conhecem, né? Eu acho que quem acompanha o Vasco aí no YouTube, nos canais, com certeza conhece a Voz do Vascaíno. É um dos programas mais antigos sobre o Vasco que tem na internet. É um programa de rádio, mas que é transmitido pela internet também, né? Acontece todo domingo às 10 horas. E aí eu fui convidado para ser lá, convidado hoje, né, do programa. Então, se tudo der certo, hoje, às 10 horas da noite, eu vou estar lá participando do Voz do Vascaíno. Não sei se eu vou conseguir botar o link na descrição, porque eu estou fazendo isso aqui meio que no meu celular mesmo. Mas vocês, caso vocês não conheçam, procurem aí no YouTube Voz do Vascaíno, não tem erro, vocês vão achar. E acompanhem lá a partir das 10 horas. A gente vai estar participando lá, falando sobre o Vasco e todas essas confusões no programa de hoje. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.